Vamos começar só tirando uma dúvida. A prova eu tinha colocado uma outra data, né? Dia 6 de abril, foi isso? Foi. Isso. Era de 4. Deixa o dia 6 mesmo. Dia 6, né? Dá pra não respirar. Dia 6 é que dia? Enfim, mas vai ser uma semana depois do que seria, tá? Mas eu vou colocar, vou oficializar. É 1 sobre x ao quadrado sobre x menos 1. Ele estava com dúvida nessa daqui. Essa daqui, no caso, você quis fazer assim, né? Simplificar, o exercício simplifica a expressão. Aí, no caso, dá certo você colocar assim, tudo em evidência. Acho que é isso que tu queria fazer, né? Exatamente. Assim, né? Aí aqui usar aquela formulazinha x, dá certo. Dá. Por exemplo, aí tu colocava aqui menos 1 sobre x mais 1. Vocês lembram daqui pra cá, né? Da formulazinha, o produto pela diferença, né? Aqui pra cá, ó. Essa fórmula aqui, a ao quadrado menos b quadrado, a menos b, a mais b. Tá? Tem que lembrar. Ok. Aí, agora tem que continuar. Então vai ficar, esse primeiro parênteses vai ficar 1 menos x sobre x multiplicado por 1 mais x sobre x. Né? Porque eu multiplico aqui, dividido por x menos 1. Aí aqui você conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, eu vou conservar tudo isso aqui. Tá? E agora, essa expressão aqui, Ali é 1. aonde exatamente? Aqui? Mais em cima. Certo. Aqui, né? É 1. Aqui, né? Tá meio... Aí, assim, essa expressão aqui, ó, tá vendo? Eu vou escrever... É a mesma coisa de menos x a menos 1, tá? Porque você coloca aqui menos x mais 1. É a mesma coisa, tá? Aí eu vou escrever ela dessa forma, então vai ficar menos x menos 1 dividido por x vezes mais x dividido por x vezes... Agora este aqui eu posso cancelar, ó. Esse eu cancelo com esse. E aí fica... Aqui em cima vai ficar menos. Então, esse menos aqui é o menos da expressão. Então, você coloca na frente. Isso aí a gente fez. Hã? E o x com x quadrado. É porque é o seguinte, ó. Uma coisa que é... Ó, isso aqui... Vamos supor. Ctrl Z dividido por x. Não é isso aqui, tá? Aqui às vezes você coloca o menos aqui ele está no menos 1, é menos 1 mais x. O menos quando está na frente é o menos que está negando toda a... exatamente. Então você já deve tomar cuidado com isso, tá? Aliás, não é igual isso aqui, tá?
Ok? Muito bem, né? Então vamos continuar. Oi. Essa questão de algoritmo que o senhor mandou, Tem aqui. É uma das. Para simplificar, né? Página. Deixa eu só dizer a página aqui. Acho que é a página 10. Página 11, a sexta questão, letra E. Qual é a página, professor? Página 11, eu vou escrever aqui. Na aula passada eu falei um pouco de função, função afim, função racional. Não, racional eu não falei. Foi na quarta-feira, muitos milhões de anos atrás, parece que. Ele, eu vou ficar até calado para responder. Coleta. Não sei que Não, não vi não. é porque tu só. Ele tava Peraí. Quarta, eu tive quantas aulas? Deixa eu ver, eu tive quarta, 1, 2, 3. Então são, eu acho que é a 109 aqui. Ó, eu parei aqui. Ah, eu parei naquele negócio da circunferência. Né? Falei aqui da função afim, tal. Bom dia. Só andar. Que isso? Não, velho. Só andar. É, meu filho. É o quê? Ó, essa parte aqui eu vou fazer mais exercícios e a gente vai, digamos assim, estudar o conteúdo através dos exercícios, tá? Ó, exercício, eu vou falar aqui da função quadrática, trigonométrica, na aula que vem, quarta-feira. A área quadrática aqui, vocês coloquem na página 40, exercício 12, tá? É nessa aí que pode usar aquela expressão some o produto? Pode ser, mas nem sempre isso funciona, não. Não, eu sei. A maioria das vezes. Ó. Pouco um tempo tão grande. Fazer some o produto por um tempo muito grande. Vocês lembram o que é a função quadrática? Função quadrática, vocês lembram? Função do segundo grau. Assim, considere a função, ó. É a função da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com esse a aqui diferente de zero, tá? E aí, primeira coisa que a gente vai observar, eu vou basicamente resolver esse exercício 12, porque ele meio que simplifica tudo, tá? Primeira coisa, eu vou comentar fazendo o exercício 12 e também. Qual é o domínio dessa função? O domínio. Vocês lembram o que é o domínio? Todos os reais. Não, o x aqui pode ser qualquer coisa. O domínio, lembrem-se,
É aquele conjunto onde eu posso calcular qualquer ponto, o f de qualquer ponto. E se o x for Aliás, o zero, f de qualquer ponto não. Ele vai dizer quais são os pontos que eu vou porque poder. se o x for zero, ele vai estar parado, né? Se o x for zero, ele vai dar o c, esse c aqui, tá? Ok? Então, domínios reais. E o que significa isso? Significa que no lugar desse x aqui, eu posso colocar qualquer número real. Gráfico da função quadrática. Aí, para fazer o gráfico de uma função quadrática, o gráfico dela é sempre uma parábola. Gráfico é mais ou menos assim, ó. Nossa, horrível. Imagina assim, o gráfico é uma parábola mais ou menos assim, se a constante A for maior que zero, ou você diz que ela é côncava para cima, por exemplo, ela é assim, se o A for negativo, tá? Ó. Mas eu não consigo usar o dedo no celular. Pode. Usar. Ó, por exemplo, ó, x quadrado mais ou menos 5x mais 6. Essa aqui, tá vendo? O A é 1, né? O A é o constante que acompanha aqui o x quadrado. Ele é 1, maior que zero, ela vai ficar voltada para cima, tá vendo? Quando eu boto menos, ela fica para baixo, tá? Para cima, para baixo, ok? Então, quando a constante é negativa, ela é côncava para baixo, e quando a constante é positiva, ela é côncava para cima. Vocês aí, ok? Outra coisa que é interessante aqui, ó. Nesse exercício 12, o primeiro item, ele diz o seguinte. Que você já deve ter ouvido falar do x do vértice e do y do vértice, né? Mas a gente vai fazer essa conta. Você lembra disso? Da b quadrado menos 4ac. Então, o primeiro item está dizendo assim, verifique que essa função eu posso escrever dessa forma. Essa forma vai dar para entender o que é o x do vértice, o que é o y do vértice, que vai ser o ponto de máximo ou mínimo, dependendo da função. Então, por exemplo, vou pegar a função quadrática, ou a expressão, né, da função. Aqui o A é diferente de zero, tá? Sempre. Porque se for zero vai ser afim, aí não tem muita graça. Tô falando isso porque aqui eu vou colocar o A em evidência. Nessa expressão que está em azul, vocês concordam que é a mesma coisa disso aqui, ó? Perdão.
Não, aqui esse primeiro A não tem, tá? Aqui, ó, tá errado. Isso. Concordo que é a mesma coisa? Porque se eu pegar esse aqui, com esse vai dar AX, esse com esse vai cancelar o A, tá? E esse com esse cancela o A, vai ficar só o C. Aí, para aparecer isso aqui, eu vou somar e subtrair essa... O que é isso? Isso Parece um triângulo. aqui é o delta. É o delta maiúsculo. O delta maiúsculo é esse triângulo aqui e o delta minúsculo é esse negocinho aqui, tá? Aquela letra grega. Então aqui é o maiúsculo e é o minúsculo. Então eu vou somar e subtrair agora essa expressão aqui, tá? Então vai ficar... Eu poderia ter somado e subtraído primeiro. Eu vou fazer isso. Ah, vocês estão copiando já, né? Não? Ela tá. Tá não. Tá no celular. Engraçado, nesse ângulo aqui, ó. Parece que você tá copiando. Então eu vou apagar aqui, tá? Já que vocês... Mas eu vou só inverter, na verdade. Então eu vou somar o delta lá. 4A. Pronto. Aí agora basta a gente escrever isso aqui como um quadrado. Ah, aqui tá faltando uma coisa. Aqui tá faltando um quadrado. Tá? Agora basta a gente escrever isso aqui como um quadrado perfeito. Essa expressão aqui. Ah, mais simples só desenvolver isso aqui, chegar no... Pode ser também. Pode ser também. Só na atrás. Hã? Aí já tem duas vezes já. Deixa eu fazer então o contrário. Vai. Sim, o jeito fácil no caso é só pegar aquela expressão lá e desenvolver. Então vamos pegar aqui. Note que x mais b sobre 2a, né, ao quadrado menos o delta sobre 4a. Aí você desenvolve. Então é a primeiro ao quadrado, né, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, e aí distribui o A, vai ficar A2. Aqui eu cancelo, ó, né? Esse vezes esse. Esse com esse aqui, o A vai cancelar, vai ficar só o quê? O BX, né? Mais esse com esse aqui, eu não vou cancelar o A porque fica... Ah, eu vou... Tá, cancelo o A, né? Cancelo esse A aqui com um dos A's aqui, então fica B quadrado sobre 4A, tá? E aí menos o delta é B quadrado menos 4AC. Por que ficou para trás, não sei não? Quando eu pego o A vezes B quadrado sobre 4A, né? Ao quadrado. Não é 2A. Hã? Em cima não é 2A. Aonde é 2A? Porque o Paulo do penetra já. Acho que ele escreveu 4A. Ah, não. Aqui é porque tá errado. Aqui é só A. Não, aqui... Não, Ah, é 4A, verdade. Era isso, né?
É só isso. Não, mas não era para ficar 2, não? 2A ao quadrado, não? Porque o valor de B não é B sobre 2A? B sobre 2... Não, mas aqui vai cancelar, ó. Você vai chegar aqui, essa expressão aqui é igual a essa daqui. Tá? O delta é isso mesmo, é B ao quadrado... É porque você está confundindo com aquela forma, com x menos B mais ou menos raiz. Não, aí não vai chegar nisso ainda não. Aqui eu repito, né? E aí pronto. É só você repetir esse primeiro, repetir o segundo. Esses dois últimos, como tem o mesmo denominador, fica assim, ó. Aí o menos B vai ficar menos. Esse menos aqui, quando for para cá, fica mais. Tá? Aí cancela o B, ó. Ficou 4AC sobre 4A. Aí cancela o 4A. Aí fica a expressão, tá? Então, o que ficou provado? Que ax² mais bx mais c ax² mais bx mais c é igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Para que serve isso? Primeira, ou que a f, né? É isso daqui. Primeira coisa, quando você escreve a f dessa forma aqui, que forma, né? Essa segunda... Vamos supor que o A é maior que zero. Então, se o A é maior que zero, essa expressão, esse A aqui é maior que zero, né? Isso aqui é um quadrado perfeito, é maior ou igual que zero. Ou seja, tudo isso aqui vai ser maior ou igual do que zero. Isso aqui sendo maior que zero, ou igual do que zero, a função toda é maior ou igual só do que esse bichinho aqui. A função é maior ou igual do que menos delta para todo x real. Porque, novamente, ó, isso aqui sendo maior ou igual do que zero, essa expressão toda é maior ou igual do que essa daqui. É como se você tivesse assim, ó. 10 menos 5 é maior ou igual do que menos 5. Porque se você tem uma expressão maior ou igual que zero, menos alguém, tá? É mais ou menos isso. Ou seja, a função é maior ou igual do que esse aqui. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Para todo. Eu vou escrever. Para todo, né? Então quer dizer, aqui, você escrever essa palavra para todo é a mesma coisa. Para qualquer x real. E também, quando eu calculo o f
Se eu calculo o f de menos b sobre 2a, quanto é que dá isso aqui? Usando essa expressão, tá? Esta daqui. Onde tem x, eu vou colocar menos b sobre 2a. Então vai ficar a menos b sobre 2a mais b sobre 2a, né? 4a. Aí, o que está dentro do parênteses vai zerar. Então, vai ficar só... Ok? Aí, o que significa isso aqui, ó? Quando A é positivo... a função ela é maior ou igual do que esse valor, e no ponto menos b sobre 2a, ele vai ser menos delta, tá? O gráfico dela, o que essa desigualdade diz aqui? Que quando é positivo, o gráfico dela vai ser maior ou igual do que essa constante aqui. E essa constante é justamente o x. Aliás, e tem a imagem, né? Existe um ponto, tal que o x ou o f dele, né, vai dar esse valor aqui. Então, esse aqui é um ponto de mínimo, que é o x do vértice, tá? E quando se a gente fizer a mesma análise, quando o A é negativo, você vai obter o contrário. Aqui para o A positivo, tá? Se o A for negativo, é a mesma coisa, só que se o A é negativo, vai ser uma coisa assim. Aí o ponto que nesse caso vai ser, o AF vai ser menor ou igual do que menos delta sobre 4A, tá? Ok? Ou então, eu poderia só ter dito, tá? Quando o x do vértice é esse ponto aqui e o y do vértice é esse, né? Ou o ponto de mínimo. Mas entre aspas da demonstração é essa daqui, tá? Essa continha aqui. Hã? Não, eu não vou cobrar a demonstração, não. Só... que é o que ele está aqui, tá? O exercício basicamente é isso. O exercício 12. Ó, por exemplo, se eu pegar uma... Vamos pegar aquela que eu coloquei lá, né? x² menos 5x mais 6. Primeira coisa, vamos aqui calcular o delta, tá? O delta é b² menos 4ac. No nosso caso aqui, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6, tá? Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4ac. Tá? Então, o delta é 1. Ou seja, o x, geralmente a notação é assim, é xv, esse v acompanhado aqui, tá? É o menos b sobre 2a, né? Aí eu substituo. Menos b, quem é o b? O b é menos 5, então fica menos 5 sobre 2a. O a é 1. Menos delta, então é menos 1 sobre... Aqui vai ficar 5 sobre 2, né?
tá? Aí o que isso aqui significa lá naquele nosso gráfico, ó? Quando você coloca aqui o ponto 5 sobre 2, né? E menos 1 sobre 2, tá vendo o ponto aqui, ó? Hã? 4, é? Menos 1 sobre 4. Olha o que aparece, ó, esse ponto aqui azul, que é justamente o vértice. Tá? É o ponto de mínimo. Então, quando o A é 1, esse ponto, o vértice é o ponto de mínimo da função. Por isso que fica ela maior ou igual do que aquele valor. Então, quando é negativo, é o ponto de máximo. Tá? Com essas coisas aqui, como eu falei, em geral, no primeiro ano do ensino médio, vê essas coisas aqui. Hã? É. Por exemplo, esboce o gráfico. Vamos supor que você quer esboçar o gráfico de... Vou pegar um aqui. Vamos fazer dois, um normal e outro mais diferente. Hã? Sei lá, x quadrado menos... Primeiro, ó, tem três informações que vocês podem... Quando vocês estiverem fazendo o gráfico da função quadrada, três informações que vocês devem se ater. Primeiro, as raízes. Oi? O y vai ser zero? Isso, você escreve igual a zero, né? E aí calcula as raízes. As raízes e o vértice, tá? Essas três informações. Então, as raízes desse aqui... ele tem duas raízes, né? 1 e menos 1. Como é que você calcula as raízes? Né? Você iguala a zero. Nesse caso aqui não precisa nem da fórmula. Porque quando ele calcular isso aqui igual a zero, você vai ter x quadrado igual a 1. Significa que x... Exato. Se você quiser jogar a raiz aqui, né? O módulo de x igual a 1. Significa que x é mais ou menos 1. E aí, por exemplo, o valor do A é 1. Ou seja, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, ela é côncava para cima, né? E aí, qual é outra informação que vocês devem saber? É o vértice. Tá? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, né? Menos delta, ou seja, menos b2 sobre 4a. É só calcular isso aqui. Só uma observação, né? O b aqui é menos... O b é zero, né? E o c
é menos 1, tá? Então, se o B é 0, esse aqui automaticamente já vai zerar, tá? Porque o B é 0. Então, vai ficar menos, lembrando que o B é 0 menos 4 vezes 1 vezes menos 1, que o C é menos 1 e o A é 1. 4 vezes 1. E vai ficar quanto? Vai ficar, dentro vai ficar menos 4 vezes... dentro fica 4 positivo, né? Aí vai sair menos 1. Isso, que dá menos 1. Então você tem... Pronto, então eu sei as raízes, sei o vértice, e aí com essas transformações é possível encontrar, é para desenhar o gráfico. Às vezes assim, em algumas situações, como vocês sabem, nem sempre essa função ela vai ter raízes, né? Pode ser o delta negativo, e aí você tem que achar outros 3 pontos. Aí vamos lá, eu escrevo as raízes aqui, então é 1 menos 1. Ela passa aqui, ó, porque as raízes são os pontos que ela vai tocar o eixo x, tá? E coloco o ponto 0,1. O ponto 0,1 é esse ponto aqui. Qual é o coisa que eu... Não, aqui tá errado. Ponto 0 é 0 menos 1. 0 menos 1, tá? Se fosse uma porcaria. É aqui, mais ou menos aqui. E aí ela vai tocar nos 3 pontos, tá? Ok? Vai ser mais ou menos isso. Então, para você desenhar uma parábola, que é essa curva aqui, basta você descobrir 3 pontos e... É claro que, por exemplo, será que basta descobrir 3 pontos? Porque, não, assim, basta e não basta, porque é o seguinte. Se eu não descobrir o vértice, eu não sei até onde eu posso desenhar. Então, o vértice você sempre deve desenhar. E depois você desenha outros 2, tá? Porque se eu desenhar um terceiro aqui que não seja o vértice, eu não sei até que ponto eu vou descer. Ou até que ponto eu vou subir, se ela for concurvar para baixo. Ok? Então, o vértice é um ponto que vocês devem calcular sempre. Ó, agora, entenderam esse aqui? Vou fazer mais um e a gente vai fazer outra coisa. X quadrado. Não, eu vou colocar no x quadrado não. Pode ver. Você não grava todas as contas? Gravo. Todas já estão lá, viu, no YouTube, tá? Ó, se fosse o gráfico dessa função aqui, x módulo de x. No YouTube, não tá? Uhum. Qual o nome do canal? Porque É o meu nome completo. não tá abrindo. É no meu nome. Noite já abriu. Tá no meu. Abriu já. Mas é o meu nome completo. Você bota Claudinei Leite de Souza. Tá no meu. Hã? Qual o nome do seu completo? Tem no Siga. Mas o Siga tá... Siga não tá abrindo, né? Quase todo sempre. O Siga e o Entra primeiro Eu acho que caiu só por causa depois salva. dos auxílios. Né? Eu só quero ver o nome. Acho que caiu só por Mas também se colocar Valdinez não deve ter muitos lá não. Quando eu não assiste a aula. Hã? Quando
eu não venho, eu assisto a aula. Não, a ideia é essa. Quem pega os outros professores também. Ah, a ideia é essa. Eu comecei a fazer isso por causa do curso da administração. Que a aula à noite tem dois problemas. Quando começa a dar 18 horas, nunca dá certo começar às 18 horas, porque eles estão chegando ainda do trabalho. E quando a aula é mais tarde, tem a questão do ônibus, então não dá para ir até 10 da noite. E aí quem chega atrasado pode rever a aula depois, ou então quem tem que sair cedo pode rever o final. Ó, essa daqui, você tem que lembrar da definição de módulo, tá? Que é x, se o x é maior ou igual que zero. E é menos x, se o x é negativo. Também eu confesso que eu estou preferindo dar aula assim do que normal. Também tem o material, né, que deixa guardado lá. Aí, por exemplo, agora, por exemplo, ó, lembrei da definição, é que vocês têm que lembrar. E aí você tem que analisar caso a caso. Se o x é maior ou igual que zero, então a y, que inicialmente é x módulo de x, vai virar o quê? X vezes x, que é o quê? X quadrado. Né? Se o y é negativo, aqui vai ficar x vezes módulo de x, mas só que o módulo de x é menos x, então fica x vezes menos x, que vai dar menos x quadrado, né? Conclusão, a y, você pode reescrever ela assim, ó. X quadrado, se o x é maior ou igual do que zero, e menos x quadrado, se o x é negativo. Então, é essa aqui que nós iremos usar para desenhar o gráfico. E como é que se desenha o gráfico? Você tem que, digamos assim, seguir o que a expressão ela pede. Ela pede o seguinte. Primeira coisa. No caso em que x é maior ou igual que zero, x maior ou igual que zero é esse pedaço aqui, né? Então você só vai desenhar desse lado. Aí só para, digamos assim, dar um norte para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar dois gráficos aqui, tá? Da x quadrado e da menos x quadrado. E aí a gente vai juntar os dois. Aqui, ó, eu vou desenhar a da x quadrado e aqui eu vou desenhar a da menos x quadrado. A da x quadrado é uma parábola assim, côncava para cima, assim, ó. E a da menos x quadrado é a mesma coisa, só que, tá? Aí é o seguinte, ó. Agora a gente vai observar o que essa que está em verde aqui ela está dizendo. Ela está dizendo o seguinte. A verde quando ela é maior que zero, ela é assim, x quadrado, né? Quando é negativa, ela é menos x quadrado. Ó, vamos lá, escrever aqui embaixo. Não precisa. Pronto. Conclusão é: agora eu vou desenhar. Essa aqui é x módulo de x, ó. Pronto. Tá vendo? A x módulo de x, ela é a x quadrado. Quando é positivo, então a x quadrado é assim. E quando é negativo, ela é a menos x quadrado, ela é assim.
tá? Porque desse lado aqui ela é ax quadrado e do outro é a menos x quadrado. Ok? Se quiser botar lá no programinha, x módulo de x vai estar assim, tá? X quadrado à direita e menos x quadrado à esquerda, certo? Ó, exercício 29. Porque, como eu falei, esse conteúdo aqui tem muito mais sentido eu explicando ele com os exercícios. Página 42. Tá dizendo assim, ó. Vou resumir o que tá no livro. Você sabe o que é coeficiente angular de uma reta? Então, vamos lá. Vocês lembram o que é a equação de uma reta que passa por dois pontos? Não, né? Mas também não tem problema. Imagine o seguinte. Na função... talvez vocês... mas vocês já viram isso aqui em algum momento, mas vamos lá. Você tem um ponto, imagine que você tem um ponto x0 e você tem um ponto y0 aqui. Aí, por essa reta, por este ponto, na verdade, passa uma reta. Eu vou escrever aqui. Pronto, aqui a reta. E aí, a equação dessa reta, o exercício se trata exatamente disso. A equação da reta que passa pelo ponto x0 e y0 e que possui que tem coeficiente m é dada por y x menos x0. O que é o coeficiente angular? Eu vou pegar um exemplo, ó, antes da gente... para vocês entenderem. Nesse meu exemplo aqui, o m é igual a 2, x0 é igual a 1 e o y0 é igual a 1. Eu vou colocar lá no
no programinha, só para vocês verem aqui. Então dá essa reta aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 2 pelo M, né? Eu vou fazer o M mexer para você entender o que é. Quando eu mexo o M, se eu aumento o M, observe que o ângulo de inclinação aumenta. Ó. Esse ângulo aqui, ó. Porque o ângulo de inclinação você tem que olhar em relação ao eixo X, tá? O ângulo é esse aqui, ó. Alfa, tá? Por exemplo, quando eu aumento o M, ela vai ficando mais inclinada. Praticamente, ela vai ficar mais vertical, né? Quando eu diminuo, ela vai ficar mais horizontal. Até, por exemplo, quando o M for 0, ela fica totalmente horizontal, ok? Então, o coeficiente angular é inicialmente essa constante, mas ele é a tangente, o Mzinho, ele vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó. Tangente desse ângulo alfa, tá? Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente estiver em derivada, a aplicação mais básica é dizer que a derivada é o coeficiente angular de uma certa reta que aparece, que vai ser tangente ao gráfico, isso vai aparecer. Então, o M vai ser a tangente desse alfa aqui, ok? E a equação dessa reta é dada por essa expressão aqui. Se você enxergar essa equação aqui de outra maneira, uma outra maneira de escrever é assim, ó, ax mais b. Vocês lembram o que é isso aqui? Aquela função afim que eu falei na aula anterior? O m é a mesma coisa aqui, tá? O a e o m fazem o mesmo papel. O a é o coeficiente angular, tá? Olha, vocês não deixam para revisar isso aqui próximo da prova não, que não dá tempo, viu? Não deixem para revisar próximo da prova. Porque no ensino médio, em 1 hora você faz 5 provas. E porque você dá tempo de revisar o conteúdo na véspera. Aqui isso aí não funciona. Hã? Ok? Então, é basicamente isso aqui. Tecnicamente é no primeiro ano que você estuda isso daqui. Equação da reta, aí o coeficiente angular é essa constante, que é a tangente desse ângulo que está aqui, tá? Esse ângulo alfa. Vocês lembram o que é a tangente? Seno sobre cosseno, né? Quem é que não vai lembrar? Vamos fazer uma exemplo. Não, a chamada eu faço no final. Quebrar um pouquinho, respirar. Vocês estão achando que é... Então vai, deixa eu fazer a chamada aqui. Fazer que é verdade. É que assim, realmente a aula de cálculo 8 da manhã é complicado. Né? Você ainda tá. Você nem sabe onde é que você tá no universo, e aí vem papar uma função, não sei o que. Pior que toda a prova de cálculo é somente na primeira aula. É. Ainda bem? Eu prefiro a tarde. Eu vou pelo menos esse curso. Vamos lá. Adão
mais zero. Adeline, Adriana será mais zero. Aline, Ana Valéria. Aline faltou, né? Valendo mandar. Antônia, Antônio Josimar. Bruno, Cícera, Lívia. Ah, não, botei foi no Bruno aqui a foto. Cícera, Lívia. Cícero Cauã. Cícero Emanuel. Felipe faltou? Facundo. Isso. Ah, não, tá aqui. Pois aí ia botar falta, ué. Francisco Carlos. Guilherme Solano. Ingrid. Isabel não tá, né? João Andrade. Jorge Luan. Não. Jorge Severino. José Alisson. José Aleph. Não sei quem é também. José Igor. José Luigi. Josias Gomes. Júlia Arraes. Lilian Cristine. Luciano de Souza. Marcelo Pereira. Você, Marcelo? Marciele, não existiu. Maria Bruna. Maria Natanaele. Matheus Rodrigues. Moisés Souza. Era o que estava ali, né? Paulo Fernando não. Pedro Silva. Rafael Silva. Sabrina e William. Ok. Então, determine a equação da reta que passa todos esses exercícios aqui da página 38 até a 44, cada um basicamente tem uma revisão de alguma coisa. Então vocês devem tentar fazer, tá? Mas é que não é função trigonométrica? Hã? Não é função trigonométrica? Na quarta-feira. O que o senhor está falando? Não, a trigonométrica era a página 44. Deixa eu ver. 5,2 e... Não, isso aqui é muito sem graça. 0 não, aqui. 5 sobre 2. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 5,2 e tem coeficiente angular 5 sobre 2. Basicamente é só para... Aqui é só para vocês relembrarem daquela formulazinha, tá? Ok? Y, aí quem é o Y0? É o 2, né? Porque aqui é o X0 e aqui é o Y0. Aí o M, 5 sobre 2. X0 é 5. Aí você desenvolve aqui. Então fica 5x sobre 2 menos 25 sobre 2, né? 5x sobre 2. 5 sobre 2, 25, tá?
Aí fica 5 sobre 2x menos... E aí acaba, né? Porque aqui vai ficar 4, vai ficar menos 21 sobre 2, né? Não é? Menos 25 mais 4 sobre 2, tá? Essa conta aqui, ó. Oi? E aí, para você ver essa equação, só você ou coloca no programa, então faz o desenho, mas essa reta aqui. Como se a gente fosse, não é pedir desenho. Hã? Não é pedir desenho. Não sei ainda o que eu vou pedir na prova. Eu tô vendo vocês. Vamos só botar isso para o top. Um pouco Aqui, né? Que gráfico tá aqui. Mas você consideraria essa escala? Eu não sei que essa escala do gráfico. Não, a escala não precisa ser perfeita, não. Aliás, nem dá, né? Aliás, até que é mais... Não precisa, não. Oi? Eu vou cobrar... É para ler o vídeo ou você vai cobrar o vídeo? Não, é até a página 53, que é antes de limite, capítulo 1 e 2. Tá? Capítulos 1 e 2. Hã? 5. Tá. Tá certo? Ó, pessoal, tem uma coisa que vocês devem saber, que é a equação da circunferência. Eu comentei na aula passada, né? Nossa, mas ficou... Enfim. Horrível. Mas enfim. Mas enfim, né? Não dá pra ser tudo perfeito, né? Ó, como é que é, né? Olha aí a vantagem desse bichinho aqui. A equação, primeira coisa, tem duas informações que vocês devem se ater na circunferência. Primeira informação é o centro e segunda informação é o raio da circunferência. Eu acho que é para cima. Né? Agora. Pronto, vamos lá. O centro aqui... não, aqui ficou ruim. É porque parece que o centro é o 0, 0, né? Não, mas não necessariamente é o 0, 0, não. Vou fazer na mão mesmo. Vou botar aqui. AB. E o raio R, tá? Não, depois eu apago isso aqui, porque senão não vou... A equação de circunferência é assim, ó, x menos A, y menos B, igual a R ao quadrado. Vai apagar, né? Eu vou tirar isso aqui, senão acho que eu vou ter um infarto. Pronto,
São duas informações que você deve se ater, que você deve prestar atenção. É o raio, né, que é sempre maior que zero, e o centro AB, por exemplo. E aí a equação da circunferência é isso aqui. X menos A elevado ao quadrado mais Y menos B elevado ao quadrado igual a R ao quadrado. Por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui. Ainda bem que está gravado essas aulas aqui, né? Que vocês podem tirar o cochilo. Hã? E depois vocês dão uma olhada. Aqui não tem esse exercício, mas eu vou colocar aqui, ó. Determine a equação. A equação é 0,2. Ó, você vai lá, por exemplo, se tiver essa equação, né? Ó, determine a equação da circunferência de raio 2 e centro 0,2. A equação geral, você tem que pegar a fórmula. Isso, de menos A, né? Já que tem A ali. X menos A ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí no nosso caso, o a é igual a 0, o b é igual a 2 e o r, né? Então é só substituir, ó. Voltou ao quadrado, obrigado. Tá? Geralmente você não precisa mais desenvolver mais do que isso não, tá? Por exemplo, se eu colocar isso aqui lá no décimos, tá? Isso aqui. Ó, o centro dela é 0,2, ó. Tá vendo? O centro e o raio é 2. Que é esse tamanho aqui, né? A distância do centro ao contorno, tá? Ok? Oi? Então é chaveando. Que é raio ao quadrado. Entenderam, né? Isso aqui? Mas é o seguinte, às vezes nem sempre você consegue identificar o raio e o centro tão óbvio assim. Que é no exercício 41, que é um pouco mais... Tá dizendo assim, ó, coloque na forma... Assim, tá dizendo assim, ó, para você escrever nessa forma aqui, aí a letra A é x ao quadrado mais 2 vezes x igual a 0. eu vou perguntar para vocês, qual é o raio e qual é o centro dessa circunferência aqui? Porque não, vocês percebem que não está diferente do que estaria ali? Sim. Né?
Por exemplo, primeiro, antes da gente fazer o cálculo, eu vou colocar lá no programa para vocês verem. Menos 2x, né, igual a zero. Olhando aqui, qual é o centro dela? O centro quase. Você tem que dizer sempre o ponto. Então é 1, 0. Você tem que dizer as duas coordenadas, tá? E o raio é 1. Não é verdade? Mas, por exemplo, dá para enxergar isso aqui nessa equação, desse jeito que está aqui? Não, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma conta para transformar isso daqui nesse formato que está aqui. Tá? Então vamos lá. Ó. Como é que se faz isso? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e subtrair. Aliás, primeiro eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou só repetir, né? Vou repetir aqui. Agora eu vou somar um dos dois lados. Pegar um, somo aqui e somo no lado esquerdo também. Então fica assim, ó. X² mais y² menos 2x mais 1 Vocês concordam com isso? Porque se eu fosse cancelar, né? Ó, se eu quisesse cancelar, eu voltaria para a inicial, né? Por que 1? Porque é o que vai... Eu posso responder quando eu terminar? Isso eu ainda ia chegar. Por que você escolhe 1? Porque também tem um motivo, tá? Vamos lá. Aí aqui eu vou repetir esses três aqui, ó. Esses três aqui. Esses três eu vou juntar da seguinte forma. Vou só colocar um parêntese aqui. Tá? Agora vocês conseguem identificar o que é isso aqui? Essa parte que está em preto? Oi? Sim, mas mais do que isso. Isso aí vai responder a tua pergunta. Por que o 1? Vocês lembram do quadrado perfeito? Esse que está em preto é a mesma coisa de y menos 1 ao quadrado. Concordam? É o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ó, y menos 1 ao quadrado é o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, aí o segundo, né? Dá 1 mais... Aqui, pera aí. Não, aqui tá errado. É com um X que eu tenho que fazer esse negócio aqui. Por isso, que vocês não estão conseguindo lembrar. Só por isso mesmo. Pera aí. É menos 2x. Menos 2x. Agora eu vou somar aqui, ó. Vamos repetir tudo de novo. O y eu vou colocar aqui. Pronto. Agora este aqui. Agora sim. Esse aqui é que é o quadrado perfeito.
agora assim, ó, x... Vou pegar aqui. X a menos 1 ao quadrado é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aí, para que eu coloquei o 1? Porque você tem que pensar o seguinte. Nessa expressão que está aqui, você tem que fazer aparecer o quadrado perfeito. Tá? Você tem que forçar. Por quê? Porque a equação da circunferência é a soma de dois quadrados perfeitos. Para fazer aparecer o quadrado perfeito nessa expressão que está aqui, ó, porque inicialmente eu tenho essa coisa aqui. E aí eu vou colocar ela isolada, para, digamos assim, você fazer que apareça um quadrado perfeito aqui, o único número que dá certo é o 1, tá? Por isso que você tem que somar e subtrair 1. Ou seja, aí depois de feito isso, eu cheguei justamente aqui, ó, nessa equação aqui. Agora dá para saber, por exemplo, aqui quem é o A? O A é 1, o B é 0, porque ele não aparece aqui, ó. E o R é 1, porque 1 é a mesma coisa de 1 ao quadrado, né? Tá? Aí você sabe que o centro é 1, 0 e o raio é 1, como está aqui no gráfico. Nem sempre é fácil. Por exemplo, né? Essa letra D aí, ó. Essa letra D, exatamente, ó, vamos lá. Eu botei, o que eu botei aqui? Eu botei a letra A, né? A letra D, x quadrado. Vou pegar do outro lado. Tá aqui, não? Não, falta muito ainda. Então vamos lá tentar encontrar essa daqui. Então, primeira coisa, eu vou ter que reorganizar x com x e y com y. Vai ficar x quadrado mais 3x mais y2 menos y igual a 2. Porque eu não sei se precisa aqui desse 2. Aí agora você tem que fazer o seguinte, você tem que imaginar, eu vou colocar aqui dois quadrados perfeitos, ó. X menos alguma coisa. A gente tem que pensar no número que dá certo aqui. Tem que fazer aparecer. Aí é com um pouco de imaginação. Esse do y é mais fácil, eu vou fazer ele primeiro. Porque para aparecer aqui um quadrado perfeito, você tem que somar e subtrair alguma coisa. Hã? Você tem que somar e subtrair alguma coisa. Agora o 1 do lado do outro. Hã? Não, mas não tem problema não. Dos dois lados, Aí qual é o que dá certo? Nesse caso aqui é 1/4. Soma aqui, no caso, 1/4 igual, né? Por que 1/4? Olhem esses três elementos aqui, ó. Olhem esses três elementos aqui. Esses três aqui, se vocês observarem, é y menos 1/2 elevado ao quadrado. Tá vendo? Primeiro ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí cancela o 2, ó. Tá vendo que dá exatamente a expressão ali? Então, 1/4 é porque forma um quadrado perfeito. Então, você tem que deduzir que é 1/4. Tem que tirar da capa. Tirar, como eu falava quando eu estudava, tirar do bolso. Eu tiro outra coisa. Tirar da cartola também, né? É. É. Até isso mesmo. Até chegar nessa resposta aí. É. Aí, muito bem. Passa só. Aqui do outro lado vai ficar quanto? Vai ficar 8, 9 quartos, né? Aqui, ó. Né? Aí na casa do povo. Agora, o que eu tenho que somar aqui, subtrair aqui? O que eu tenho que somar dos dois lados para aparecer um quadrado perfeito aqui? Então vai ficar x, aliás, eu vou repetir, tá? Isso aqui. Isso é. Isso que ainda tem função primária. Mais, deixa eu ver aqui, 2 vezes... do primeiro vezes o segundo, tem que somar 9 quartos. Somar e subtrair 9 quartos. Sabe da outra espécie? Não, mas não necessariamente vai ser 9 quartos. Porque foi do Ele outro. colocou o peso para 9/4. Mas não necessariamente vai ser. Mas não necessariamente é o que está ali mesmo, não. Ah, abstência. Por que eu tenho que somar 9 quartos? Porque vai formar o quadrado perfeito aqui. Deu de ter esse 9 quartos. Mais... deixa eu tirar o quadrado aqui. Não tem esse quadrado aqui. Ó, por exemplo, ó, este aqui é o quadrado. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o quadrado, é x² mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí cancela o 2, ó. Dá justamente x mais 3x mais 9/4, que é o que está aqui. Tá? Então, mais... Aí 9 quartos com 9 quartos vai dar 2 vezes, então vai dar 9/2. É o quadrado lá. Aí depois de feito tudo isso, você deduz que o centro... Quem é o centro? Menos 3/2, porque como a fórmula é menos aqui, então tem que ser menos 1/2, né? E o raio 3/2. Porque lembrando, o raio é alguma coisa que é ao quadrado, né? Então, para isso aqui, o R tem que ser 3/2. Quando você colocar uma coisa dessa, já pode saber que não vai errado. Mas é assim, vocês devem treinar isso aqui, ó, tá vendo? Exercício 41, vocês devem fazer isso aqui. Hã? Porque não tem só isso, né, pai? Eu acredito. Agora saber chegar a resolver questão sozinho. Eu acredito. Acho que tá bom, né, por hoje.